Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, mais um dia segundo Deus opera em nós. Paulo disse em Filipenses 2, no versículo 13: Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele quer o melhor para aqueles que que estávamos outrora como filhos bastardos, porque seguíamos segundo o mundo. E aquele que ama o mundo e o que há no mundo não conhece a Deus, não ama a Deus, mas através de Cristo, o ungido, Jesus, o Filho do homem, a natureza divina, ele nos tornou como filhos do Deus Altíssimo através de fazendo a vontade do Pai. Ele disse: é meu irmão, é minha irmã, será a mãe, a nossa mãe que é do alto, que é livre, pois muitos seguem a escravo. E ele nos tornou através, além de um irmão, ele disse: aquele que faz a minha vontade é um amigo na adversidade. E assim nós tornamos livres do mundo, e estamos agora escravos em Cristo, e a liberdade que Ele nos concede, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Temos que usar a liberdade que Ele nos concede para aquilo que é edificante. E para isso, sempre seguindo o operar e o efetuar do Espírito de Cristo, Deus nos atrai até Cristo. Tudo o que nós temos que fazer é permitir, sempre com o coração contrito e arrependido, a habitação do Espírito Santo em nós, do qual nós perseveramos, segundo Ele opera tudo em nós. Nós ouvimos as suas advertências e perseveramos, segundo as suas advertências. Cada um exerça os dons, as diversidade de dons e ministérios que Deus nos concede para operar, e efetuar. Assim como a uns é dado concedido de sonhos, conte os sonhos, se outros é de falar através da boca do grande profeta, que anuncie, se for de ensino, que ensine o Evangelho, do qual através do Evangelho que se liberta, que se cura. Cada um construa segundo o alicerce já lançado, que é o Evangelho, com responsabilidade. Construir sobre o alicerce lançado com responsabilidade é seguir segundo o Espírito opera e efetua em nós. A única forma de fazermos a obra não de forma relaxada, mas fazer com responsabilidade, sem retroceder naquilo que outrora estávamos segundo o padrão deste mundo. Porque aquele que segue segundo o padrão deste mundo, em entendimento de próprios olhos, não se desvia do mal, e a forma correta de se operar os dons sempre segundo o amor, como ele sempre nos ensina. O Evangelho não é dissensão, não é disputa, pelo contrário, aqueles que seguem como a unidade da fé, eles estão unidos num só espírito, num só propósito, num só operar, num só efetuar. Mas muitos são os que se levantam, aqueles que estão com a mente corrompida, aqueles que não há compreensão da palavra de Deus, o adversário vem e arranca a verdade, porque se não se tem a revelação, que é a compreensão, o entendimento,
que não permite com que o adversário arranque essas verdades de nossa vida. Temos que manejar bem a palavra da verdade, para que não sejais influenciados, né, por aqueles que não seguem segundo o Evangelho, porque muitos são os que seguem entendimento de próprios olhos, do qual não se desvia do mal, do qual não há o operar e efetuar de Deus, né? São aqueles que a Bíblia diz que quando levantam as suas mãos ao alto dos céus, estão com as mãos cheias de sangue de inocente, porque irão responder não somente pelas suas almas, mas também pela alma daqueles que desencaminharam. Porque está escrito, Deus é que acrescenta às almas a unidade da fé. Tudo é pelo operar e efetuar, né? Ele é aquele que, através do Espírito Santo, comunica ao pneuma, ao fôlego de vida, o Espírito, convence um homem dos seus maus caminhos, do qual a Bíblia diz que no interior do homem há um desejo pela vida eterna, há um desejo por conhecer a palavra de Deus. E quando se conhece o Filho amado, do qual as Escrituras tudo diz a seu respeito, há a libertação, a cura, né? Mas muitos são os que influenciam e acabam desviando a muitos. Mas Jesus é aquele que vence, né? Sem intervenção humana. Tudo que nós temos que fazer é continuar orando, para que aqueles que estão à beira do caminho venham se arrepender e consertar, né, diante do irmão amado, porque ele é o único mediador entre Deus e homens, porque muitos são os que seguem falsas religiosidades, do qual a Bíblia fala que a pura é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados e não serem influenciados segundo as vãs filosofias, vãs teologias, que são ondas teológicas que vai e vem e nada lhes acrescenta. Temos que seguir aquele que é da origem, a sabedoria que é pura, sem hipocrisia, que produz os bons frutos, que produz frutos dignos de arrependimento e do qual nós perseveramos com o coração reto, íntegro, sincero, inabalável, santificando cada vez mais pelo lavar por meio da palavra, né, por lavar a água que é a palavra, né? Não adianta purificações exteriores, justamente por seguir purificações exteriores, doutrinas meramente humanas estão intitulados como obreiros da lei, e todos tropeçamos de várias formas. Pela lei estáis acometidos desobedecer a todos os mandamentos. Pela graça sois salvos, sois cumpridores, do qual a lei foi necessária por conta da expiação pelos pecados do sangue, mas foi até a chegada da nova ordem, da qual Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, derramou o seu sangue carmesim, e através do único oblação, o único sacrifício, alcançou-se o elo da perfeição, da qual não se conseguiu através da lei. Pela fé sois cumpridores da lei. A única forma de Deus operar em nós e o querer e o efetuar é através do Espírito de Cristo, é daquele que se cumpriu, aonde Deus nos atrai até Cristo, e nós temos de encher da presença do Espírito Santo, e Ele é aquele que nos concede, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé, conseguimos
o discernimento entre o bem e o mal, examinando os espíritos, examinando aqueles que servem o justo, o tzadik, e os que servem o racham, o maldoso. E ele é aquele que está trazendo à tona toda a verdade, aqueles que perseveram segundo a verdade e aqueles que seguem segundo uma mente cauterizada, da qual não consegue entrar pela porta, do qual ele disse: aquele que bater, eu abrirei a porta, aquele que pedir lhe será concedido. Mas muitos são, como a palavra diz, como mercenários que tentam subir pelo muro, da qual a Bíblia fala: vós sois aqueles que procuram herdar o reino dos céus por força e violência, apropriam da chave da sabedoria, mas não entram no reino dos céus e ainda impede aqueles que estavam prestes a entrar. E assim, em mais um dia, que a gente continue perseverando, segundo a verdade que é viva e eficaz, segundo a sabedoria que é da origem, sem hipocrisia, sem falsidade, que o próprio Cristo opera em nós, né, o efetuar, o querer, quando nós damos liberdade para o seu Espírito, quando nós ouvimos aquilo que o Espírito diz às igrejas, porque ele é aquele que nos comunica a todo momento quando nós estamos sobre o seu direcionamento. Ele é aquele que nos adverte a cada segundo quando nós buscamos fazer segundo o seu operar e seu querer, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir as promessas, né, que há em nossa vida, em herdar a terra prometida, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Seguimos como ministros de uma nova aliança, revestindo sempre da armadura do cristão, usando o escudo da fé, do qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, o capacete da salvação, cingindo os lombos e a cintura com a verdade. Cingir a cintura, a espada, ó herói, manejando bem a palavra da verdade. Cingir com a couraça da justiça, calçais os pés na preparação do Evangelho, do qual nós somos ministros de uma nova aliança, perseverando segundo a unidade da fé, aonde Jesus, o Filho do Homem, a natureza divina, Cristo ungido de Deus, nos mantém num só propósito, num só espírito, num só coração. Ele é aquele que derruba todos os muros de separações e une povos, línguas, nações, todos num só propósito, numa só fé, num só coração, a saber, Cristo operando e efetuando em nós. E ele é aquele que está vencendo toda vã filosofia, toda doutrina meramente humana que distancia o povo de Deus. E ele é aquele que a Bíblia está escrito que ele derramaria toda sobre carne o seu espírito, convence o homem do seu pecado, dos seus maus caminhos, através daquele que era água e espírito, agora água, espírito e sangue, testifica que é um só, e através do vinho definitivo faz a expiação pelos pecados, porque não há expiação sem sangue, né? E ele é o vinho definitivo, a água transformada no vinho definitivo, o qual faz a expiação, e assim, através do Espírito Santo, ele nos ensina a viver dia após dia segundo o bom ânimo, vencendo o mundo, do qual ele disse: eu venci o mundo. Todo aquele que tem o seu espírito na tábua de um coração de carne, um coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza, também é vencedor em Cristo Jesus, porque ele nos ensina as atitudes corretas, o operar e efetuar
a todo momento para sermos vencedores em Cristo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E mais um dia perseverai nas obras de justiça, como ele diz: se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.